Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família. A gente tem um movimento, gente, tão maravilhoso que a Simone faz parte. A Simone Lacerda é psicóloga, foi psicóloga dos meus meninos e minha também. E esse movimento chama Inculca. E a Si vai contar um pouquinho para nós de onde surgiu isso tudo. Si, querida, muito obrigada por ter tido um tempinho para vir aqui contar um pouquinho desse projeto lindo para nós, do Inculca. Eu queria saber de onde surgiu isso, essa ideia. Eu até brinquei com você antes da gente começar, né, Si, que hoje foi perfeito a gente estar batendo esse papo. A Valentina veio até falando comigo no carro, mamãe, não sei o que está acontecendo com as famílias, como que os filhos estão tratando tão mal os pais, às vezes com falta de respeito ou falta de paciência, e aquilo eu já vim lembrando do Inculca. Isso. Então, queria te agradecer, querida. Obrigada a você, a gente está mais uma vez juntas, né, Cris? Que bênção! Pois é, Cris, assim, exatamente dessa demanda, né, dos próprios pais para cuidar dessa geração, para formar essa geração, e pensando naquele resgate, inclusive, da responsabilidade dos pais na formação espiritual dos filhos, é que surgiu o Inculca. Quer dizer, nós acreditamos mesmo que nasceu no coração de Deus. Amém. Né? Eu já nutria essa vontade, né, de fazer alguma coisa, porque a gente está sempre criando, a gente que está dentro de ministério, de igreja, a gente está sempre criando, fazendo, e uma vontade muito grande da gente poder compartilhar isso. Então Deus foi nos juntando, né, Deus já tinha me dado esse nome do Inculca. E vocês são seis, nós somos seis pessoas. 6 pessoas que foi assim, num espaço de tempo muito curto, a gente foi se juntando com todas, temos esse mesmo objetivo, esse coração para a obra, voltado para a educação, voltado, né, mesmo assim, na minha trajetória, né, de lidar com criança. Fui líder de célula de criança, trabalho com criança em consultório, então eu tenho uma paixão. E então nós resolvemos a nos juntar e produzir mesmo ferramentas, a gente ser inspiração, ser referência de indicação, a gente poder estar reunindo, compartilhando um espaço também de outras pessoas com outras experiências, e daí que surgiu a ideia de ser um movimento. Né? Muito mais. Me conta tudo. Você falou comigo que são 3 pilares e eu achei super interessante, porque eu creio muito nisso que você me falou. Conta aí quais são os 3 pilares do Inculca. Isso. Brincar, inculcar e amar. Né? Nós procuramos, então, o resgate desse brincar. Quando a gente pensa em brincar, a gente pensa numa atividade lúdica de criança, mas o brincar é muito mais do que isso, né? É aquele impulso do ser humano que a gente tem desde pequeno para explorar o mundo, para conhecer, para se lançar, para ter prazer nesse conhecimento. Só que a gente foi relegando isso para a infância, mas na verdade esse movimento de você fazer as coisas com significado, do lúdico, então é um resgate, né, do inculcar a palavra de Deus através desse lúdico, colocando isso na relação pais e filhos. Eu estava até brincando esses dias com os meninos, falei, gente, eu brincava tanto com os meus meninos, assim, de sentar no chão, de espalhar brinquedo, de fazer coisa de festinha para os outros coleguinhas dentro de casa. E eu vejo, eu não sei se também eu tenho visto que as minhas amigas que são mais novas que eu, mas já não são tão novas assim, estão tendo filho mais tarde, elas não têm mais essa paciência, ou se os pais estão se perdendo nisso, de sentar, brincar, fazer um pouco de diferente, igual a gente fazia antigamente. Exatamente. Então, assim, esse resgate do estar junto, esse ser brincante que a gente porque no brincar a gente tem essa coisa do prazer, essa coisa de você estar se entregando naquele momento. O brincar é isso que produz
essa entrega, uma emoção, e tudo que a gente faz com emoção, ela tem mais significado, né? Muito. Então, o brincar, como você poder fazer uma memória afetiva. É isso, né? mesmo, E você fica na memória, aquilo ali fica gravado, é lindo isso. E você trazer isso, então o Inculca, ele tem essa proposta de estar gerando ideias para esse momento. Né? E de estar inculcando a palavra de Deus, porque o inculca vem exatamente daquele versículo de Deuteronômio, né? De inculcar essa responsabilidade dos pais, de inculcar a palavra de Deus. Né? Essa palavra, no original hebraico, ela é sanã, que é uma ação de você ali escrever na pedra, né, a palavra com uma ferramenta pontiaguda. Quase, né? como quase como se fosse uma tatuagem, que aquilo ali fica ali, gravado. né? E pensou a persistência disso? Né? Mas é essa responsabilidade. Então, inculcar a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, e a gente vê a diferença que isso tem na vida dos nossos filhos. Eu que trabalho com a clínica, né, Cris, que atendo tantas pessoas, dessas pessoas aí que a Valentina está falando, né, como os pais hoje estão assustados com a diferença de valores dessa geração. Mas, na verdade, a responsabilidade é nossa, que estamos educando. Né? Então, ser essa ferramenta para os pais repensarem e ter uma educação mais intencional. O que eu estou fazendo? O que está produzindo esse valor? Como eu vou implantar a verdade, o respeito ao outro? Eu queria te perguntar isso, né? Eu estava aqui pensando. Inculcar, ele está mais ligado em exemplo ou em falar? Entende? A gente tem que ficar falando, ou a gente precisa ser um exemplo, ou os dois, é um conjunto? Educar para valores, né? A gente sabe que a gente não ensina valores só através de uma instrução. Né? Valores são formas de conviver. Então, como formas de conviver, valores ou a gente vive ou a gente nega no nosso conviver. Né? Então, não basta apenas eu falar. Né? No próprio versículo de Deuteronômio 6, ele nos traz essa metodologia. Né? Quando Deus fala ali, através de Moisés, ele fala, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás. Quando você se levantar, andando pelo caminho, ao deitar. Dá trabalho, mas trabalho. É bênção demais. E o que ele está falando? Não são ações complicadas, não é um programa de construir valores. Então, não é um programa que você leva um filho para uma igreja, leva para a catequese. Não são programas, é o dia a dia que você está constituindo, as suas ações estão constituindo aquele valor. E é necessário convivência. Com certeza. Eu estava falando com a Simone antes de começar, eu falei, sim, então tá, vamos lá. Minha filha tem 17 anos, a gente sai para fazer compra, a gente planeja coisas juntas, porque são coisas de mulheres, né? Vai ao salão. Agora o Natan já está numa fase de 14 anos que tem um mundo mais restrito dele. Eu fiquei perguntando, como que eu faço para criar esse momento de brincar ou de estar junto? E aí você me deu uma dica, conta. Falei que basta a gente chamar, né, a família e estabelecer isso como um valor. Fala, olha, pra mim é importante, então vamos combinar aqui qual o dia que dá pra todo mundo. Nós vamos ter a nossa quinta, nosso momento, e esse momento vai ser exatamente pra gente resgatar, brincar, conversar. Às vezes até poder assistir um filme junto, mas com o objetivo de conversar sobre aquele valor, né? E, por exemplo, a minha casa é uma casa muito brincante. A gente sempre foi muito brincante. A gente tem jogos, os amigos vão para poder brincar. E como esse brincar, ele nos conecta ao outro. Né? Verdade. Então, estabeleça um dia para você estar com os seus filhos e eles podem até, a princípio, achar que isso é chato, mas depois vira um momento gostoso. Vira um momento. Você pode até fazer uma receita, pode ser um jantarzinho. Eu acho que é colocar aquilo que já é gostoso da família, mas de forma intencional. Né? O que nós queremos? Nós queremos passar para os nossos filhos o tanto que eles são amados por nós, porque ser amado é uma matriz de amar, que é um outro pilar do Inculca. Isso que eu quero escutar também, essa parte do amar. Então, o que
né, Deus planejou família exatamente porque é a família ali nessa relação do dia a dia que a gente constrói um valor próprio. E o valor próprio vai me dar condições de eu valorizar o outro. Então, Cris, assim, é tão simples, assim, quando a gente chega num lugar com os nossos filhos pequenos e a gente faz eles cumprimentarem todo mundo, a gente está fazendo um ensinamento de que existem pessoas naquele lugar que as pessoas têm que parar, têm que cumprimentar. Você está ensinando o outro a respeitar, né, a ter uma consciência do outro. Uma empatia, inclusive, né? Exatamente. Não é chegar igual a gente vê as crianças hoje, assim, muito donas do próprio desejo. E às vezes a mãe dela. fala assim, ele é assim mesmo. Não, criança, não liga. Não, tudo bem, é criança. Não, criança, né? Eu fui criada com aquela coisa, chegando numa roda, você tinha ali o tour pelos X, bença, né? Então, isso é um aprendizado. E os pais estão perdidos, assim, ou não se usa mais isso, ou senão assim, cumprimenta, mas sem aquela explicação para a criança, sem a cobrança da criança, sem a intencionalidade de como a gente está formando esse valor para o outro. E hoje os pais também estão muito cansados quando você está falando, como é que eu faço isso? Vai se vivendo nessa pressa e não para poder investir nesse momento que é tão importante. A gente já falou até disso, Cris, uma vez quando a gente estava na Casa Cor, né? A gente falando da importância da mesa, de você estar almoçando, fazendo uma refeição junto com seu filho, né? E o brincar, ele resgata isso, assim, o brincar é quando você está ali pelo prazer de estar. Você não está ali cuidando, você não está ali almoçando junto, você está ali brincando pelo prazer da companhia do outro. Então, é muito rico esses pilares. E sem falar que essa qualidade de tempo, ela demonstra para a pessoa que ela é amada. Exatamente. Ela está gastando esse tempo comigo. Eu sou amado. As crianças hoje estão reclamando muito como os pais estão viciados no celular. Não é? A gente teve uma fase aí que a gente se preocupa com o tanto que os filhos estão viciados, mas os pais também. Então, muitas vezes os pais estão dividindo a atenção entre os filhos ou fazendo tudo para postar. Então, a gente acaba ensinando para os filhos a não prestar atenção, a não dedicar uma atenção ao outro. Né? E não forma uma memória afetiva, não forma um senso de valor ali da relação com o outro. Nossa, né? Eu achei tão importante isso que você está falando, dessa intencionalidade, porque o dia a dia a gente corre mesmo. Acho que se alguém falar aqui pra mim, não, minha vida tá tranquila, mas eu não corro nada, sobra tempo, eu vou achar estranho. Mas essa intencionalidade, a gente precisa realmente pensar nisso. Olha, eu vou separar esse tempo para usar ele desta forma, com as pessoas que valem a pena, que são os meus, que são as nossas heranças, os nossos filhos são as nossas heranças. Tem nada mais precioso do que a família, né, Si? Exatamente. Então, esse resgate do compromisso dos pais e da compreensão de que os pais precisam criar um contexto de obediência. Assim, perdeu muito o valor da obediência, onde que, né, que a Valentina estava falando assim, olha, como pode a relação, como pode tratar mal, né, os pais. A própria mãe, como assim? Uma relação primária, é ali que é a matriz amorosa, como eu estava falando. Então essa relação é uma relação que tem que ser aprimorada, é uma relação que tem que ter intencionalidade. Ai, bênção demais. Si, fica o convite para os outros 5 e para você voltar. Tô achando que a gente vai ter que fazer assim sessões de Inculca, porque tem muito assunto pra gente falar. Vamos fazer parcerias. Vamos, né? Mas muito obrigada, querida. Que o Senhor continue te usando nas famílias. Amém. Que uma família saudável, ela faz muita diferença nesse mundo, né? Com certeza, eu sou prova disso. Eu falo que eu já estou numa idade muito legal, porque meus filhos já são jovens. E a gente já está colhendo os frutos dessa fidelidade de Deus, né, de ver filhos que têm a vontade deles convertida à vontade de Deus e não mais, né, aquela vontade do mundo, né, que hoje as pessoas estão perdidas
nessa ditadura do próprio vontade, né? Escravos do próprio desejo, né? É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Dexol, por esse espaço tão lindo. Obrigada, Saifresh, por estar sempre conosco. 8 Filmes, Ágora e Shop Bem-vindo. Obrigada. Você que está aí do outro lado, ouvindo um pouquinho, se dedicando para aprender um pouquinho mais. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.